Evangelho de João 14, 26. Quero começar essa mensagem e terminar essa mensagem com esse versículo. Jesus falando aqui aos seus discípulos acerca do Espírito Santo, dizendo assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? A parte B desse versículo é que eu quero pautar a mensagem desta tarde, desta noite. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Em primeiro lugar, queria destacar um fato que nós vimos essa semana passada, né? Como a gente é pequeno diante do Senhor. Todos acompanharam aqui a passagem daquele furacão, né? E no fim até nem foi, não teve, acho que o tamanho da tragédia que se esperava, né? Mas a gente vê coisas que a gente talvez viu em alguns filmes que passou na televisão, as pessoas saindo das suas casas, né? Aquelas estradas superlotadas, as pessoas desesperadas provavelmente. Eu fico imaginando a gente deixar a nossa casa, né? Nosso lar, as nossas coisas, pegar um carro e sair para um outro lugar. Você não sabe quando você vai voltar, se vai conseguir voltar tão logo, e o que vai acontecer, né? E a gente vê que isso tudo é se deparando com a natureza, e a natureza ela é dominada por Deus. Então a gente vê que como a gente precisa estar preparado para as coisas que nos cercam, para as coisas que acontecem na nossa vida, porque a gente nunca sabe. Aqui dizem que nunca vai ter furacão, mas será que a gente pode afirmar isso? Não dá para afirmar, né? Afirmar não dá, porque a gente já teve tantas coisas que diriam que não aconteceriam aqui no nosso país, e aconteceram, né? Então, o que nos faz entender que a palavra de Deus, que o poder de Deus precisa estar em nós, para que a gente venha passar por esses momentos, se porventura assim acontecer, a gente possa nos socorrer em Deus e estar firmados. Pensando nisso, o Espírito Santo tocou no meu coração nessa semana, e se eu tivesse que dar um título nesta mensagem, eu pensava na nossa construção como cristão. Essa semana toda eu fiquei pensando isso e preparando essa mensagem, porque eu vejo que nós temos uma realidade na vida cristã. Hoje, domingo, 6 horas da tarde, combinamos de estarmos reunidos aqui. E aqui, quem sabe, assim, o nosso coração se sente muito seguro aqui, né? Porque nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos cantando, nós estamos louvando, nós vemos que Deus está aqui, nós sentimos a presença do Senhor, buscamos a presença dEle, sabemos que quando a gente fala da palavra, Deus está presente, né? Mas ao sairmos daqui, a gente já vai ter que encarar a nossa segunda-feira. E o mundo nos espera na segunda-feira, né? Nós temos aqui um momento de 1h30, 2 horas que ficamos aqui, que nos encontramos, que sorrimos, que falamos, que vemos as coisas, trocamos alguma ideia do que aconteceu. Mas amanhã uma nova semana que começa, um novo dia que começa, né? E nós temos que enfrentar aquilo que está nos esperando ali fora. E quem sabe esse seja o maior desafio do cristão. Quem sabe seja esse o maior desafio que a gente enfrenta. A gente conseguir praticar aquilo que a gente ouve de Deus. Eu entendendo isso, olhando, pensando, meditando, falando com Deus, fiquei pensando exatamente isso esses dias. Como o Senhor, meu Deus, isso é desafiador para nós. Como é desafiador a gente praticar aquilo que a gente ouve.
Aí eu estava me lembrando da mensagem que, como até a Shirley falou aqui no começo, a gente nem combinou nada, eu estava me lembrando da mensagem que o Zé Bruno pregou aqui no dia do nosso aniversário. Sei que muitos estavam aqui. Quem estava aqui, você lembra do que ele pregou? Alguém lembra? Não? Viu como são as coisas na vida da gente? Na semana passada, lembra? Para ser mais perto. Deu uma dica, né? Está proibida de dar dicas. Mas isso é uma verdade que a gente também sente. Eu me lembrei disso porque me fez vir à memória, porque eu estou estudando uma mensagem que fala sobre isso. Então, logicamente, que eu fico mais suscetível àquilo que eu lembro. Mas se você perguntar para mim há um mês e meio atrás, que mensagem que o pastor Emerson pregou, eu vou dizer para você que eu não lembro. Logicamente que lembrar-se é uma coisa de memória. Então, muitas vezes, logicamente, a gente não vai se lembrar de tudo que a gente passou até na nossa vida do cotidiano. Nós temos uma mente abençoada, mas não é um HD de 1 tera, né? Temos coisas que falham. Mas o que eu quero dizer para você, o que eu quero conversar com você hoje é exatamente sobre isso. A Bíblia diz que nós estamos... o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz que nós estamos em obras, e que o Senhor vai aperfeiçoar a obra que Ele começou em nós até a vinda do Senhor Jesus, né? Então eu coloquei assim: estamos em obras? Ponto de interrogação. Você está em obras? Lembra, sabe essas quadrinhas, que é obrigatório pôr, né? Quem mexe com engenharia, quem mexe com... Sabe disso? Você vai fazer uma obra, tem que pôr lá. Se você for fazer uma reforma de um nível grande, você tem que pôr lá em obras, né? Estamos em obras, né? Para que identifique daí o engenheiro, o arquiteto, etc, etc, etc. E aí eu vejo que o desafio está justamente aí. Aprimorar aquilo que Deus tem falado para nós, e aprimorar aquilo que Deus tem ministrado em nossas vidas. Por isso perguntei, e eu vou citar exatamente o texto, que é a mensagem que o Zé Bruno pregou naquele dia do aniversário, que está lá em Mateus capítulo 5, que é o sermão da montanha. Então ali eu quero meditar com você sobre todo esse aspecto, porque eu entendo que a gente precisa, e no final do sermão da montanha, é interessante a gente ver, porque Jesus nunca fez nada por acaso. As coisas nunca aconteceram por acaso na vida dele, na caminhada dele. Ele sempre tinha um propósito em todas as coisas. E o propósito de Deus para nossas vidas em Cristo é que a gente ouça da palavra, que a gente ouça as coisas acerca do reino de Deus, mas que a gente pratique. Então a Shirley nem sabia que eu ia pregar isso, mas ela falou: será que a gente praticou durante essa semana passada o que a gente escutou no domingo? Será que a gente parou algum dia da semana durante 1 minuto para meditar sobre o que a gente ouviu no domingo passado? Eu fico pensando por mim, eu não fiz isso. Eu estava estudando a outra mensagem, mas eu poderia muito bem ter estudado um pouco daquilo que eu preguei. Até hoje, veja como é que são as coisas. Hoje, preparando, dando uma finalizada nesta mensagem, achei um outro texto, em Atos capítulo 3 e 4, que eu podia ter usado no domingo passado, que fala que Pedro e João quase foram presos porque pregavam acerca da ressurreição de Jesus. Então veja, uma semana depois eu fui estudar aquilo que eu mesmo preguei. E a questão é, será que durante essa semana eu procurei entender isso na minha vida? Procurei de alguma forma praticar aquilo que eu escutei? Então muitas vezes a gente se abastece, estuda, se abastece, ouve, canta, se abastece, mas não pratica. Resultado, zero. Vou mostrar para você na Bíblia. Resultado não é zero, é catastrófico.
né? Se fosse 0, acho que nós estava bem ainda, mas é catastrófico. Então Jesus fala ali que o Espírito Santo nos faz lembrar as coisas, né? Eu vejo a Gabriela ali, coisa mais linda que ela está. Lembra o dia que nós apresentamos ela? Já faz 3 semanas, Rafael, que nós apresentamos ela, né? 3 semanas praticamente, já pois o Rui e a Ju estavam aqui, né? Já viajaram, já voltaram, já passearam, e aí agora ela está aqui, o tamanho que ela está já, ó, coisa mais linda, né, Gabriela? Que Deus seja louvado. Será que quando a gente lembra disso, a gente lembra da mensagem que eu preguei naquele dia? Eu não lembro. Porque a gente ouve muito, a gente tem muita informação, só que a gente tem uma deficiência, quem sabe, na nossa concepção, de que a gente isola. Eu vi um fato interessante sobre isso. Eu voei durante muito tempo, durante uns 10 anos mais ou menos, só um avião, só um tipo de avião. Então eu fazia os cursos, eu sabia tudo daquele avião, tudo, sabia muito, porque não é nem por saber, mas é por repetição. Tinha que fazer os cursos, estudar, daí dava uma esquecida durante o ano, no outro voltava lá, relembrava tudo. Quando eu troquei de avião, que eu tive que fazer um curso que foi totalmente diferente, parece que eu limpei tudo daquele avião que eu voei durante 10 anos. Esses dias entrei no avião de um colega meu, que era esse tipo de avião, olhei e falei, não sei nem da partida mais aqui. Vi como o meu cérebro é deficiente para isso, como a gente tem nossas deficiências. Por isso a Bíblia diz, Jesus diz, que o Espírito Santo foi nos dado também, além de nos convencer, além de nos consolar, mas para nos fazer lembrar das palavras de Jesus Cristo. E quem sabe seja esse o ministério mais importante que ele tem. Por quê? Porque a Bíblia vai nos falar algo que vai depender única e exclusivamente da nossa prática cristã, da nossa prática bíblica, da nossa prática ou da nossa não prática. Então, quando a gente vai examinar os textos da Bíblia, a gente imagina que a gente precisa entender isso, por quê? Porque é desafiador isso, porque amanhã nós não estaremos aqui dentro. Eu, às vezes, depois do culto, a gente vai embora, eu chego em casa, antes de dormir, eu olho na câmera aqui. Sempre dou uma olhadinha, sempre tem um tempo eu estou dando uma olhada para ver como é que estão as coisas. Então, vejo aquela câmera ali e é do lado, então vejo aqui dentro e vejo ali. Então, quando eu chego em casa, lá 11 horas da noite, eu vou lá e vejo a câmera, está tudo apagado. Não tem mais nada aqui, né? Mas amanhã a gente vai levantar, amanhã eu vou ter que levantar cedo, voar, você vai ter que levantar cedo, trabalhar, você vai ter que levantar cedo, estudar, o que você for fazer, o Senhor nos diz que nós precisamos praticar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente escuta, porque Jesus veio pregar acerca das coisas do reino de Deus, não do mundo. Jesus veio pregar acerca das coisas que ele entendia no reino de Deus, que eram necessárias para nós, não para ele. Ele já sabia, ele já cumpria, ele já praticava. Nos céus há a santidade de Deus, na glória está a santidade de Deus. Ele, santos, anjos, Cristo, glorificando a ele, e assim vai. Mas Jesus veio para pregar acerca das coisas do reino, acerca das coisas morais, acerca das coisas espirituais, mas acerca das coisas acerca deste mundo, do nosso comportamento neste mundo. Então é necessário que quando a gente ouça, quando a gente leia e quando a gente estude, a gente pratique. Então por isso até esses dias estava conversando com a Vanessa, eu e a Shirley. E a gente falava assim que ela estava num propósito de ler a Bíblia durante um ano, né? Eu disse para ela, não se prenda a esses 365 dias, se prenda à sua vida. Então, se você ler um capítulo hoje, aquilo ficar fundamentado na tua vida, tá bom.
Então a gente estuda, a gente promove as coisas, a gente quer que o povo sempre esteja com acesso, ouvindo da palavra de Deus, porque ouvimos aqui na quarta-feira o pastor João falar. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10. A questão é, esta fé é uma fé prática ou é uma fé apenas de retórica? Eu falo e pratico, ou eu falo o que eu digo, mas não faço o que eu faço? E isso a gente precisa entender, que muitas vezes na nossa vida, a gente precisa, e diante de Cristo, diante da nossa condição de cristãos, a gente precisa praticar a palavra de Deus na nossa vida. É necessário que isso aconteça. E daqui a pouco eu vou dizer para você por quê. Por que é necessário que isso aconteça? Nós não podemos não somente ouvir. Vai nos acrescentar fé? Sim. Eu creio em Jesus? Creio, mas faz tudo errado. O que adianta? Quantas pessoas creem em Jesus, sabem que Ele é Senhor, sabem que Ele é... mas fazem tudo errado, fazem tudo contrário à Bíblia. Vai adiantar alguma coisa? Não, porque ele vai chegar no dia lá, você expulsava demônio, Senhor, você fazia isso. Não conheço vocês. Está nesse texto aqui que nós vamos ler. Então existe uma realidade cristã que é essa. Por isso que eu reafirmo para você, este é o grande desafio do crente. Este é o grande desafio do cristão. É ser um cristão que pratica a palavra de Deus. Não adianta eu estar aqui só falando, só pregando, só ensinando, se eu também amanhã não praticar o que eu vou pregar aqui hoje. Se eu também não buscar que em mim eu preciso praticar, que em mim eu preciso executar aquilo que Jesus disse ao meu coração. Por isso eu escolhi nessa noite, Mateus capítulo 5, se você quiser deixar aberto, vamos no 5, no 6 e no 7. Vamos passar ali, porque eu quero dizer para você, quero relembrar você, coisas que Jesus falou para nós a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Quer ver? Um pouco antes, no capítulo 4, versículo 23, diz assim que Jesus já percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino, curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. Sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, paralíticos, e ele os curava a todos. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da linha do Jordão. Aí no capítulo 5, Jesus, vendo essa multidão, quem era essa multidão? Era a multidão que o seguia porque estavam vendo os seus sinais, vendo os seus milagres, vendo as suas maravilhas, curando enfermos, expulsando demônios, curando paralíticos, de toda sorte de enfermidades e situações estava acontecendo aqui. E Jesus estava lá. E essa multidão toda ia o seguindo. E no capítulo 5, Jesus, sabendo disso, e a Bíblia diz aqui que Jesus, vendo a multidão, ou seja, Jesus com todo aquele povo ao redor dele, aqueles que estavam ali em busca de coisas, Jesus disse para eles, diz aqui, sobe ao monte, assenta-se, aproximando dele os seus discípulos e abrindo a boca, Jesus ensinava acerca do reino de Deus. Então o que a gente nota aqui? Que Jesus faz os seus milagres e maravilhas aqui na Galileia, vai ensinando, vai pregando, chega um momento em que tem tanta gente em volta dele, que ele entende que aquele é o momento de falar muita coisa. E se a gente for ver, este sermão da montanha, que é chamado, ele cobre o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Então eu fico imaginando quanto tempo Jesus ficou explanando sobre isso. Não foram 15 minutos, 20 minutos, porque não dá tempo nem você só lendo, não dá tempo.
Então ele começa falando acerca do quê? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí Jesus começa isso tudo ensinando. Bem-aventurados, ele começa o sermão da montanha com as bem-aventuranças. E vai lá, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus começa a entrar no aspecto moral de cada um, no aspecto de caráter de cada um. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus começa a apertar na nossa moral, no nosso caráter. Você não é pacificador, você gosta de encrenca, você bota lenha na fogueira. Então a Bíblia diz, porque você não vai ser chamado filho de Deus. É simples assim. Está escrito aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E daí ele fala, bem-aventurados que sofrem a perseguição, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que vos injuriarem, perseguirem, e toda sorte de coisas. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então ele pega essa primeira parte e começa a falar, como a gente chama, das bem-aventuranças. Mas as bem-aventuranças se retratam em nós também como questões morais. Eu tenho sido manso, eu tenho sido misericordioso, eu tenho sido pacificador. Deus começa a falar com a gente. Jesus está falando com aquele povo lá. O povo está ali na expectativa, porque o povo, na verdade, estava ali por causa dos milagres, e ele sabia disso, mas ele reuniu aquela multidão para pregar acerca do reino e deixar escrito. A partir dali, do versículo 12, ele começa a dar uma missão para nós. Ele começa a falar para a igreja, ou para quem o segue, para quem estava ali naquele dia, versículo 13: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, o que há de se salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O que Jesus está falando ali para nós? Você tem sido o sal da terra? Você tem se mostrado cristão por onde você anda? Sal da terra, não é sal da igreja. Sal da igreja todo mundo é facinho. É sal da terra. Então ele começa a cutucar. Começa a falar as coisas. E Jesus não tinha papas na língua, né? Ele não precisava, ele não era coach, né? Ele era Jesus. Não era Deus. Então ele falava acerca do que ele tinha que falar mesmo. Não fazia uma embromation ali para agradar o povo que estava ali. Aí ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Veja ali, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aí vem para mim, eu tenho sido essa luz do mundo, ou as pessoas olham para mim e a luz está apagada? Jesus começa a falar isso. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, quando a gente começa a ouvir isso daí, a gente começa a ver que Jesus ele começa esse sermão falando, bem-aventurado, aí começa a apertar a coisa. Apertar para todos que estavam ouvindo ali, apertar para a gente. Porque ele vai dizer depois por quê. Ele vai dizer depois por quê. Ele não vai deixar isso só no ar. E aí ele começa a falar algumas coisas acerca de profetas e vai indo, e ele fala sobre ofertas. Se você tem alguma coisa contra algum irmão, não oferte, vá lá, se acerte com o teu irmão, com quem é, e depois vem oferte. Vai dizendo tudo isso, tá? Vai começando a dar vai começando a trabalhar, né? Aí
no versículo 37, do capítulo 5, aliás, antes um pouco ele fala sobre as coisas concernentes ao adultério. Está tudo aqui. Isso tudo ele falou. Aí ele vai falando assim, seja, versículo 37, seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Tem muito crente vivendo isso aqui. Olho por olho e dente por dente. Bateu, vai levar. Tem muito crente assim, dentro da igreja. Está praticando a palavra? Não está não. Não está não. Aí ele diz aqui, eu porém vos digo, que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes, porque vocês ouviram, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. O que Jesus está explicando aqui? O que ele está falando aqui? Vocês ouviram lá atrás, lá na lei, era olho por olho, dente por dente. Eu vou dizer para vocês que isso não é assim. Vocês ouviram que você amará o próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu vou dizer para vocês que não é assim, que vocês têm que orar, amar os seus inimigos, que vocês têm que bendizer aqueles que maldizem vocês, que vocês têm que fazer bem aos que vos odeiam, vocês têm que orar pelos que vos maltratam e vos perseguem, porque aí sim vocês serão chamados filhos de Deus. E aí eu vejo a fisionomia de cada um e vejo a minha, imagino como vocês estão me vendo agora, não é? Que não é fácil ouvir isso aqui. É fácil amar o nosso inimigo, aquele que fez alguma coisa para nós? Pergunto para vocês, é fácil isso? É fácil você orar pelos teus inimigos? É fácil você fazer bem aos que te maltratam? Não é fácil. Não é uma causa fácil, mas é uma causa necessária, porque a Bíblia, Jesus está dizendo isso para nós. Sermão da Montanha tem toda a edificação do corpo, do nosso corpo cristão, da nossa mente cristã. Talvez mais nada precisasse ser escrito, porque ele fala todos os aspectos morais que nós precisamos viver aqui nessa terra e praticar aqui nessa terra. Quem não faz isso, você acha que não é assim? Beleza, então não faça. Mas não venha querer ser chamado filho de Deus, porque aqui está claro isso. Aí Jesus vai indo, sejam, busquem. Aqui diz assim, mais lá para frente, né, o texto que eu estava lendo, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, a chuva desça sobre justos e injustos, pois se amarem o que vos amam, que galardão vocês vão ter? Os publicanos também fazem assim. E se saudarem unicamente os vossos irmãos, que nada, o que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Às vezes a gente nem saúda nem o irmão, e a gente acha que é crente, que é cristão, que está fazendo tudo certo. Provavelmente aquele pessoal que estava lá, aquela multidão, também tinha uns ali que, sei lá, se ficaram, se estavam indo embora, se saíram, o que fizeram. Mas isso aqui incomoda a gente. Ouvir isso nos incomoda.
Nos incomoda, mas está escrito, é a palavra de Deus. Tem alguma outra verdade dessa aqui? Depois você me fala. Ah, tem um lugar lá que fala que não, que dependendo, você não fala com ninguém, você vai para cima mesmo, desce a ripa. Me mostra aqui, no Novo Testamento. Aí Jesus vai falando, ele fala sobre as esmolas, né, que são as ofertas, as coisas. Aquilo que a tua mão esquerda faz, a tua direita não precisa saber. É um ditado popular, mas ele tem uma certa raiz bíblica, né? E aí ele fala, quando vocês orarem, não precisa ficar orando para todo mundo ver nas ruas, mas entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e o pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não usem de vãs repetições como os gentios, que pensam por muito falarem serão ouvidos. Não se assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vocês peçam. E daí ele ensina a oração do Pai Nosso, que é concorrida por todo o tempo. Fala lá, Pai Nosso que estás no céu, ele nos ensina, versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E ele diz assim, ali no versículo de número 14, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará. Palavra do Senhor, sermão da montanha, é um sermão, por isso que a gente fala assim na linguagem um pouco mais popular, né? A gente fala, ou na nossa época falava assim, eu levei um sermão do meu pai, eu levei um sermão da professora, né? Existia essa ênfase dessa palavra um pouco mais para trás, né? Eu acho que hoje, se o professor der um sermão numa criança, é capaz dele ser condenado a 10 anos de cadeia, né? Mas antigamente era assim, né? Você falava, puxa vida, levei um sermão. E o sermão está aqui. Não é fácil a gente ouvir, irmão, mas é uma capacidade que Deus nos dá, porque depois nós vamos ver o resultado. Quer ver? Ó? Daí ele vai falando aqui. Aí fala o texto que a Shirley leu aqui no começo. Ele fala da preocupação nossa com as coisas da terra. Ele fala aqui no versículo 19, no capítulo 6 já, no versículo 19 à frente, não ajunteis tesouros aqui nessa terra. Ele não está falando aqui para você não comprar tua casa, para você não comprar teu carro, para você não comprar tua roupa, não está falando nada disso. Ele está falando para você não pôr a tua confiança nisso. Isso não vai te levar para o céu. Isso não quer dizer que você é uma pessoa de sucesso. Não quer dizer. E daí ele fala que vocês não podem servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que são as riquezas. Então veja, só até aqui, quanto tempo a gente já foram uns 20 minutos só para dar uma mapeada em cima disso. E ainda tem mais que Jesus falou. Ainda tem mais coisas que Jesus falou. Então ele vai falando aqui, não andem cuidadosos ou ansiosos pela vida. Vejam as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor que elas. E assim vai. E assim as coisas vão indo. Assim as coisas vão se colocando. Ele coloca aqui, ó, olhem, quanto ao vestuário, por que vocês andam tão solícitos ou andam tão ansiosos? Olhem os lírios do campo, eles crescem. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá a vós mais, homens de pequena fé? E daí ele vem aqui dizendo, então, porque todas as coisas, de certo, o Pai Celestial sabe, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que ele narrou aqui, ó, bebida, comida e alimento, vão ser acrescentados por Deus. Vão ser acrescentados por Deus.
Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque cada dia sabe o seu mal, cada dia cuidará de si. Como é difícil para mim isso. Como é difícil para mim entender isso e praticar isso. Não ficar ansioso pelo dia de amanhã, não ficar ansioso pelo que vai acontecer amanhã. Como a gente traz ansiedade para nós por uma coisa que Jesus já falou o que aconteceria. Já está escrito. Aí ele fala sobre julgamento, ele fala sobre a bondade de Deus, ele fala sobre os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, poucos o encontram. Fala sobre o caminho, que ele é estreito, o caminho do cristão é estreito, ele é apertado, ele não é de qualquer jeito, ele não é assim, está tudo bem, está tudo certo, não interessa nada, não, é apertado, é duro. O caminho espaçoso é fácil, mas vai levar para a perdição. Vai levar para a perdição. Aí ele fala, cautelai-vos dos falsos pastores. Veja, se a gente for ver capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que Jesus começou aqui, está descrito o ser humano, aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós somos, aquilo que nós precisamos ser educados, aquilo que nós precisamos ser praticantes da fé cristã, para que a gente seja edificado pela palavra de Deus. E aqui diz, por frutos conhecereis. E ele vai falando. E aí ele então chega no 7:21, que é aquilo que nós narramos aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Depois Jesus fala que a vontade de Deus é que a gente cumpra aquilo que Ele nos ensinou. João fala um pouco mais para frente. E então diz aqueles versículos que a gente sabe muito bem. Muitos dirão, Senhor, Senhor, profetizamos e expulsamos e curamos, fizemos maravilhas, então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartem-se de mim, vós que praticais iniquidade. E aí no versículo 24 ao 27, ele fala sobre tudo aquilo que ele falou no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Ele fala acerca daquilo tudo que eu repeti aqui para vocês. Nada mais é isso do que uma repetição do Sermão da Montanha para a gente rememorar, para a gente ler de novo, para a gente escutar de novo, para a gente entender de novo. Então Jesus estava falando tudo isso, e aí no final do Sermão da Montanha ele fala assim, pois todo aquele, que escuta estas minhas palavras. Do que ele estava falando? De tudo aquilo que a gente citou aqui. Ele está fazendo uma referência para aquilo que ele tinha falado ali atrás. O povo estava ali ouvindo, então ele deve ter falado assim. E agora, para encerrar, quando o pastor fala isso, é sempre preocupante, agora eu vou encerrar. E daí, mais um versículo para encerrar, mais 20 minutos. Não, agora finalmente, mais 15 minutos. Mas Jesus, para encerrar o que ele falou, não falando isso, ele disse assim, todo aquele, que escuta as minhas palavras e as pratica. O que ele está querendo dizer? Vocês ouviram tudo o que eu falei para vocês aqui. Se vocês praticarem o que eu falei para vocês, eu vou dizer para vocês assim, vocês são semelhantes a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O que é ter a vida edificada sobre a rocha? Praticar a palavra de Deus. Quer que venha vento, chuva, rios,
que combatam contra a tua casa e você não caia, pratique a palavra de Deus, é o que está escrito aqui. Jesus falou: se vocês ouviram isso e praticarem, pode vir chuva, pode vir rio, pode assoprar ventos, pode vir o furacão Milton, pode vir o que for, a casa de vocês não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha. Edificar a vida sobre a rocha é para ser praticante da palavra de Deus. Jesus depois fala o contraponto disso. E está falando para aquele pessoal todo lá: escuta, vocês que ouviram a mesma palavra aqui, vocês que ouviram essa palavra, as minhas palavras, e não as cumpre ou não as pratica, eu vou comparar vocês a um homem insensato, a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos. A mesma coisa que aconteceu sobre a primeira casa, acontece sobre essa segunda. Combateram contra aquela casa, mas o resultado foi diferente. Aquela casa caiu e foi grande a sua queda. Lembra quando eu falei, se a gente discute e não faz nada, é igual a zero? Não é pior. A ruína é grande. Está escrito aqui. Então Jesus nos dá um ponto, e daí diz aqui que aconteceu, que ele, concluindo esse discurso, ele fala, essas são as últimas palavras lá na montanha. Concluindo esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Então, a palavra que ele falava ali acerca do reino de Deus, era uma palavra pregada com autoridade. O povo todo se admirou da sua doutrina. Pergunta é: praticaram? Pergunta é para mim e para você. Ouvimos todo o sermão da montanha nas suas principais partes hoje aqui. E podemos estar achando, puxa vida, que discurso que Jesus fez, nos admirarmos de tudo que ele citou, de como ele contrapôs, de como ele falou aquilo, de como que ele falou aquilo outro. Mas a questão é, nós vamos praticar, ou vamos começar a praticar, ou vamos buscar praticar, ou vamos nos incentivar a praticar, ou vamos olhar para a palavra e fazer realmente que a nossa casa esteja edificada sobre a rocha. A questão é, muitas vezes a gente tem 70% de rocha, 30% de areia, 80% de rocha, 20% de areia, outros 20% de areia, 80% de rocha. Teve areia, cai. Porque o fundamento que nós prosseguirmos em pé, firmados, é a rocha. Jesus estava falando tudo isso aqui acerca dele, para ele, com o que ele queria, mostrando para eles ali e mostrando para nós. Eu estou falando isso para vocês. Vocês estão nesse mundo, vocês vão participar de tudo isso aqui. Se foi num domingo que Jesus fez esse discurso, na segunda-feira, muitos do que escutaram ele falar tinham as suas tarefas. Se foi na terça, na quarta, independente do dia que for. Eles voltaram para suas casas, voltaram para os seus lugares, e a pergunta é: praticaram a palavra de Deus? Praticaram a palavra para sermos semelhantes a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha? A questão é essa, gente. Mas tem gente que não dá muita bola para isso. Tem gente que está em outro lugar, está com a cabeça lá em outro lugar. E muitas vezes eu também estou. Então a questão é essa. A gente precisa ter e dominar isso em nós. Dominar isso em nós. Aonde que isso é narrado da mesma maneira? Lucas capítulo 6, versículo 47 a 49. Lucas restringiu um pouco a forma do sermão da montanha, mas Mateus discorreu sobre tudo. E ali Lucas só abre um ponto
que a palavra tem que abrir, cavar em nós. Cavar, você não faz uma edificação rasa. Lembra disso? Você não constrói um prédio de 20 andares com uma base de 30 centímetros. A palavra tem que cavar fundo. A gente tem que cavocar fundo dentro da gente, para a gente fazer um coração que se olhe e se dobre para isso. Sabe? E aí como isso foi importante, provavelmente, daqueles que ouviram, Tiago, no capítulo 1, versículo 19, ele fala a mesma coisa. Tiago falando sobre a prática da palavra de Deus. Então ele diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 19, ele começa a falar, mas para nós aqui hoje, versículo 22, e sejam cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Veja como Tiago põe isso. Porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de como era. Veja que realidade isso. De manhã, quando se chega lá, você olha no espelho, aquele espelho ali, quando eu virar de lá, eu já não lembro mais como é que eu estava ali. Aí ele fala assim, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, ou seja, na palavra de Deus, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então Tiago corrobora com o que Jesus falou lá atrás. Então essa é a mensagem para nós hoje aqui, nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos fazer lembrar dessas coisas, para nos fazer lembrar acerca da palavra de Deus. Se você tem uma comunhão e se você busca comunhão com o Espírito Santo, qualquer coisa contrária à palavra de Deus que você pense em fazer, o Espírito Santo vai falar com você. Você pode ter até a decisão de fazer ou não, mas ele vai falar com você. Vai dizer, lembra? Jesus falou aquilo. Quando você for se irritar com alguém, o Espírito Santo vai lembrar assim. Vai com calma. Vai com calma. Porque ele diz aqui, só para concluir, como eu falei, versículo 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quer se irar pelas tuas mãos? Deus não está com você não. Tudo que a gente está lendo, irmãos, isso é palavra do Senhor. Mas isso machuca a gente. Isso nos fere. Não é bom ouvir isso. Não é bom. Quando Jesus discursava sobre isso, logo após a multiplicação de pães e peixes, ele ficou só com os 12. Ele foi falando algumas outras coisas depois, ele ficou só com os 12. É aquela frase célebre, que todo mundo sabe. Né? Jesus falando para os 12, escuta, a turma foi tudo embora, vocês vão ficar ou vão embora também? Aí Pedro levanta e fala, tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Então muitas vezes, para a gente ser isso serve para a gente o quê, irmãos? Para a gente edificar a nossa vida espiritualmente com Deus. Para a gente edificar a nossa vida com Deus. Qual é a importância que a palavra pregada do Senhor Jesus naquele dia tem sobre a minha e sobre a sua vida? Qual é a importância dessa palavra pregada hoje para mim e para você? Isso não é uma palavra minha, eu poderia estar... Eu estou reproduzindo apenas isso que eu estou fazendo. Estou reproduzindo o sermão da montanha. Estou reproduzindo as palavras de Jesus.
Estou trazendo hoje para mim e para você como edificar a minha vida para que se vier o vento, se vier a chuva, se vier a tempestade, se vier a luta, se vier a tribulação, venha o que vier sobre a minha vida, eu possa estar firmado naquilo que não vai me abalar. E a gente viu ali que o resultado disso é praticar a palavra de Deus, não tem outra forma. Não tem outra forma. Se não praticar, vai levar chapuletada da vida o tempo inteiro. Vai levar. A vida cobra. A vida cobra as coisas. Não é fácil. Eu sei, imagino, eu não digo que sou praticante de tudo isso que Jesus falou, tem coisa, mas por isso eu preciso que o Espírito Santo me alerte, me avise, me faça lembrar. Para isso eu preciso ouvir, para isso eu preciso crer. Essa é a ação da palavra pregada. Por isso Jesus falou, ele podia ter escrito, e digo, vai estar no mural aqui do monte, leiam tudo aí, e aí vocês vejam aí o que vocês acham bom, o que vocês acham ruim. Jesus aproveitou toda aquela multidão para falar, para explicar, para falar como ora, como jejua, como que é a nossa vida de fidelidade, como que é a nossa vida com relação àqueles que nos machucam, como é a nossa vida com relação àqueles que nos fazem mal, o que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que proceder, como é que a gente deve fazer, porque assim nós vamos ser sal da terra e luz do mundo, que é isso que Jesus quer, porque não adianta nada ter um sal que não salga nada, ele vai ser pisado e jogado fora, não adianta ser uma lâmpada queimada, ou uma lâmpada que está deixa eu ver se eu não erro, que ela é 220, mas foi ligada no 100, não, porque ela é 110 e foi ligada no 220, é isso? Que fica fraquinha assim, que não ilumina nada. Ou quando você está na casa que é bifásico, trifásico, lá, o pessoal que sabe disso me corrige que eu não sei nada, cai uma fase, daí faz... Como é que a gente está incido? A gente tem impactado os lugares, a gente tem impactado a nós, não quero nem ir muito longe, a gente tem impactado a nós mesmos, como cristãos, a nós mesmos. Vamos pensar em nós, não vamos nem pensar lá quantas pessoas, não vamos nem pensar nessa área. Como eu tenho me visto diante do Senhor, como está a obra que Deus está fazendo na minha vida. Lá perto de casa, eu fui nas eleições, fui votar num colégio que era perto da onde a gente morava e fui a pé, que agora estou andando, estou fazendo a minha preparação física, né? E eu falei para a Sheila, eu vou colocar meu tênis e vou andando até lá rápido, dando uma corridinha e tal, e passei por 2 prédios de apartamento de São José ali, que quando a gente vendeu a casa, a gente passava lá, poxa, olha que prédio bonito, olha só, eu acho que aqui era um lugar que a gente podia vir ver, né? Está lá os 2 prédios com a construção interrompida. Tem ninguém morando e está lá, jogado aquilo. Então, quando a gente olha para dentro da gente, e a gente vê, será que a obra que o Senhor começou a fazer em mim, como é que Ele está fazendo, hein? Ou como é que eu estou deixando Ele fazer? Acho que é bem melhor, porque se Ele fosse para Ele fazer, Ele faria mesmo. E aí a gente imagina e a gente não consegue entender algumas coisas que acontecem na nossa vida, que teoricamente a gente põe a culpa em Deus, mas Deus está falando para nós assim, eu quero que você ouça a voz do Espírito, aquilo que Jesus falou, aquilo que eu falei, para você praticar isso, para você fazer aquilo, para você pensar dessa outra forma. Eu era assim, aí eu já aproveito para falar, o Espírito Santo precisa nos mudar. Em resumo da ópera, Jesus estava falando para aquela multidão, vocês precisam mudar. Falando para nós, todo ser humano precisa mudar. Ele pregava acerca do arrependimento, acerca daquilo que tinha que ser. Então aí a gente precisa estar diante do Senhor, buscando a presença de Deus, praticando a palavra de Deus. Não adianta nada, não vai resolver nada a gente sair daqui hoje
ir para a nossa casa, e amanhã, depois da manhã, a gente cair nos mesmos erros que a gente caía ontem. Erramos sim, falhamos sim, pecamos muitas vezes. Mas nós precisamos ter a consciência de que a obra do Senhor tem que mudar a nossa vida, a nossa característica. Não pode se deixar do jeito que está. Senão, está aqui. Vem chuva, vem, não aguenta mais nada, não aguenta nada, tomba, cai, e a tragédia é grande. Mas quando a gente está na presença de Deus, praticando a palavra de Deus, como diz aqui, Jesus vai olhar para nós e falar: esse é um homem prudente, essa é uma mulher prudente, que ouve as minhas palavras e as pratica. Então pode vir o que vier sobre ele, não vai atingir. Não vai atingir. Então que o Senhor, nesta noite, que esta mensagem, que é uma mensagem para a gente mexer mesmo com isso. Porque é muito mais fácil vir e pregar sobre uma outra coisa, mas eu tenho que me ater àquilo que Deus pôs na minha vida. Né? Se nós fôssemos fazer uma pesquisa, né, a gente está muito em época de pesquisas humanas que não levam nada a lugar nenhum, a ninguém. Se a gente for fazer uma pesquisa dentro da gente, como é que está o nosso Ibope? Como é que está o nosso Datafolha? Rocha, 35%. Areia, 45%. Indecisos, 10%. Se a gente for olhar para dentro da gente, como a gente vai se olhar hoje? Então, hoje Deus está nos trazendo aqui para isso. Deus falou comigo nisso. Eu preciso fazer isso, eu preciso praticar. Eu preciso. Porque eu sei que virão chuvas, eu sei que virá ventos, eu sei que pessoas se levantarão contra a gente, contra eu, contra você. E eu preciso estar com a minha casa edificada sobre a rocha, para que eu não me abale, para que esta obra possa ser concluída no dia da vinda de Jesus. Nos cemitérios aí, tem um monte de obras incompletas. E não vão ter mais chance de completá-las. Então a gente precisa ouvir isso aqui na igreja. Porque por mais dor que nos dê agora, a gente fique meio, poxa, qual que é desse pastor aí? E muitos devem ter pensado assim, qual que é desse Jesus? Ele tem autoridade, a gente se admira, mas... Então que a gente possa entender o que é isso. E a gente possa viver isso. O Evangelho não é só vir à igreja. Ser cristão não é só vir à igreja. Isso faz parte da vida cristã e tem que ser feito. Mas o resultado mesmo é aquilo que nós praticamos na nossa vida cristã. Esse é o resultado que vai ser visto. A gente pode pensar que hoje, talvez a gente fique pensando assim, puxa vida, eu acho que eu não faço nada certo do que está falando. A gente pode ficar pensando isso. Né? A gente pode, puxa vida. Mas o Espírito do Senhor está aqui hoje para justamente nos fazer lembrar disso. Para nos colocar nessa posição. Para nos colocar diante de Deus Todo-Poderoso e nós olharmos para a sua palavra e falar, Senhor, eu recebo, eu aceito e eu vou buscar, Senhor.
praticar, eu vou buscar a tua presença, eu vou buscar o teu Espírito Santo para que ele me fortaleça, para que eu lembre, para que eu entenda e para que eu faça acontecer algo na minha vida, para que o Senhor olhe para mim e diga: este sal está salgando, essa luz está iluminando, este coração está perdoando, essa vida está trazendo paz, essa vida está trazendo liderança, essa vida está trazendo posicionamento, essa vida está fazendo obras, está fazendo coisas que podem transformar pessoas. Essa é a verdade de Deus. Esta é a palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé, quero orar com vocês, como a gente faz sempre.